Estamos de volta. E você, já participou do Opinião Minas, mandando sugestões? Escreva pra gente. O programa de hoje discute o tema infecção hospitalar. E a nossa convidada é Luciene de Souza, enfermeira, especialista no assunto, que explica tudo pra gente. Pois é, Luciana, a gente conversou no outro bloco sobre a infecção hospitalar e os problemas de ir ou não, de retornar ou não ao hospital. Mas e com relação à infecção mesmo, tem diferença, assim, uma mais simples, outras mais perigosas? Como é que se classifica as infecções? Com certeza. Hoje, se a gente for olhar, na maioria das instituições, a maioria das cirurgias que são realizadas são cirurgias limpas, onde o paciente, como ele tem alta muito rápida da instituição, essa infecção ela tende a se manifestar no pós-operatório. E geralmente são infecções mais superficiais. São infecções que acometem epiderme, derme, até o tecido subcutâneo. A cirurgia limpa seria? A cirurgia limpa é uma cirurgia que é realizada em tecidos estéreis, livres de contaminação, tá? Então, fora do trato respiratório, fora do trato geniturinário, tá? Fora do trato gastrointestinal. Exemplo, uma pessoa que vai tirar a safena, vai fazer a cirurgia que é chamada de safenectomia, considerada como cirurgia limpa, né? Cirurgias mais simples. Já a gente tem infecções que podem ser infecções mais profundas, que podem acometer a face muscular, sabe? A camada muscular. E outras que podem acometer até órgãos e tecidos. Igual, por exemplo, essas infecções mais graves que acometem órgãos e tecidos ou a camada muscular, geralmente esses pacientes eles necessitam de reinternação para poder fazer o tratamento com antibiótico terapia. Agora, já as infecções em decorrência da maior quantidade de procedimentos que a gente tem, que são de cirurgias limpas, esse paciente ele pode fazer o tratamento até mesmo em casa. Ele não necessita de ser reinternado para poder fazer esse tratamento. Então, daí a importância que a gente tem em fazer esses acompanhamentos pós-alta. Porque, às vezes, a gente consegue identificar algum indício de um processo inflamatório, entrar com medidas, né, para poder evitar que esse quadro ele possa se agravar mais. Porque às vezes a pessoa volta para o retorno depois que começou a sentir alguma coisa e aí já está debilitado, chega no hospital e pode até agravar o problema. Exatamente, né? Então daí a importância realmente, né, da boa orientação ao paciente e que o paciente se conscientize da importância de retornar. Né? E às vezes as infecções, em muitos casos, elas são inevitáveis. E para um paciente isso pode, na verdade, quebrar a relação de confiança médico-paciente, né? Então, às vezes ele leva a buscar outro profissional, pede o contato com aquele cirurgião e é importante para a equipe médica saber aquele paciente que ele operou, que se infectou, porque é a partir daí que vão ser, né, direcionadas mudanças de algumas condutas. Agora, Luciana, existe alguma pesquisa, alguém que tem que fazer essa fiscalização nos hospitais, que tem uma planilha, que acompanha números, índices de infecção? Isso existe no Brasil? Isso é feito? Olha, na verdade, o que a gente tem que as instituições, elas têm que reportar à vigilância epidemiológica as taxas de infecção. Só que isso tudo é muito fechado, é muito assim dentro assim da própria instituição, isso não é divulgado, né? Até mesmo aquela questão assim do mito que se tem, nossa, infecção hospitalar, né? A minha instituição ela não pode ter índices elevados. Então a gente tem uma dificuldade muito grande em comparar taxas de infecção dentro dos hospitais nacionais. A gente tem muito dados comparativos com instituições internacionais que às vezes não fogem um pouquinho da nossa realidade, né? Agora, com relação a treinamento, a gente imagina que os hospitais, os profissionais, a equipe, principalmente os enfermeiros, né, técnicos, devem passar por um treinamento e com foco também na infecção, né? Sim, como é que é feito isso? Sem sombra de dúvida. A gente tem dentro das instituições o setor, que é o Serviço de Controle de Infecção Hospitalar, que é responsável por estar fazendo esses treinamentos com os profissionais, está orientando, né, nas condutas do dia a dia, né? Então, isso é fundamental. E o enfermeiro do controle de infecção, ele tem um papel fundamental nisso aí. Daí que foi realmente, assim, o motivo do meu trabalho, que
que hoje a sobrecarga do trabalho do médico é tão grande que muitas vezes inviabiliza o tempo que esse profissional tem em fazer esse acompanhamento pós-alta. Daí suscita a importância do trabalho em equipe, né? Da importância de agregar outros profissionais, outros saberes, a troca de experiência mesmo, para que esse acompanhamento seja feito, né? Com maior rigor, com maior precisão, né? E que realmente seja viável esse controle. E a enfermeira, na verdade, nós enfermeiros, a gente tem muito aquela questão assim, a arte do cuidar, né? A gente, assim, tem uma formação muito voltada para isso e levando em consideração que a gente tem que levar, assim, ter como importância que o paciente, ele está ali debilitado e às vezes até mesmo emocionalmente, né? E às vezes esse acompanhamento dá um suporte, dá um carinho, dá assim, uma segurança maior. E a gente imagina que na hora de sair dessa acolhida aí dos enfermeiros, Sim. Muita gente também deve ficar inseguro. Muita gente quer sair logo do hospital, mas muita gente também deve ficar inseguro, né, meu Deus? Vou saber fazer esse curativo, Sim. vou saber me cuidar. E aí o papel do enfermeiro também na orientação é muito importante, né? É importante. Essa orientação no pós-operatório, ela aliás, essa orientação pós-alta, ela é extremamente fundamental, né? E o enfermeiro, ele tem mais tempo, ele fica mais tempo com o paciente para poder estar fazendo essas orientações. O médico, com certeza, faz as orientações também, mas eu acho que o reforço sendo feito pelo enfermeiro, eu acho que isso ia, assim, na verdade, fazer com que o paciente entendesse melhor, que o paciente se envolvesse mais dentro desse cuidado, porque ele tem um papel importante também nesse cuidado pós-alta. Agora, a infecção, os casos que vão haver infecção, existe, né? Inevitáveis, vamos dizer assim. Sim. Seriam pessoas com diabetes, sim. Idosos, obesos? Fala um pouquinho desse perfil. A gente tem vários fatores de risco. A obesidade, pacientes que fazem uso de corticoide, né, regularmente. Pacientes idosos são, na verdade, grupos de pacientes que têm debilidade imunológica, né? Então, o risco deles adquirirem infecção é maior, né? Os pacientes obesos, quanto é que tem, às vezes, vários pacientes que têm aquela vontade de fazer uma cirurgia plástica, às vezes o próprio cirurgião fala, olha, eu posso fazer essa cirurgia sim, mas a partir do momento que você perder um pouco, que você emagrecer. Então, esse pedido de perder peso antes está ligado à infecção? Está ligado à infecção. Vai ver que muita gente não sabia disso. Exatamente, está ligado, né? Porque tem, né, aquele excesso de tecido adiposo, né, maior a exposição aos micro-organismos, então a incidência de infecção é maior, né? E a gente tem que levar em consideração que além da infecção, que é uma complicação no pós-operatório, a gente tem outras complicações, né? Como trombose, por exemplo, e o paciente obeso, às vezes, ele tem um risco maior, né, de trombose no pós-operatório. E o diabético, né? Também tem todo um cuidado. O diabético operar, também, né? Muito, né? O controle da glicemia dele é extremamente fundamental, né? Tanto no pré, no intra e no pós-operatório, porque esse excesso de glicose na corrente sanguínea, que é conhecido como hiperglicemia, ele, na verdade, ele alberga, ele puxa micro-organismos, né? Então, a incidência de infecção do paciente, ela se eleva quando os níveis glicêmicos, eles não estão controlados. Agora, quando a gente ouve falar na mídia sobre pessoas que morreram, assim, inesperadamente por infecção, até teve uma modelo há pouco tempo, né? Ia perder os membros e acabou falecendo por causa de complicação relacionada à infecção. Às vezes, é uma infecção que veio também de casa, pode dizer assim, e agravou. Como é que é essa questão da infecção? Quando é hospitalar, porque pegou no hospital, ou ela pode ter vindo de fora com alguma coisa? Quando a gente fala em infecção hospitalar, é que realmente ele adquiriu dentro da instituição. Agora, ele pode ter vindo com uma infecção que estava em período de incubação. Então, isso tudo a gente tem que avaliar, porque às vezes a gente não vai considerar como infecção hospitalar, porque aí ele estava com um quadro infeccioso que estava em período de incubação. Aquela infecção que ele começar a apresentar sinais e sintomas de infecção depois de 48 horas de internação, aí é considerado como infecção hospitalar, né? Que é infecção relacionada à assistência à saúde, hoje conhecido com esse nome, né? Que caso é esse? Quais os casos assim que pode levar a óbito? Que pode levar a óbito. Porque assusta, né? Sim, com certeza, né? Por isso é que é importante se fazer o pré-operatório do paciente. Então, aquele paciente que às vezes não está com uma condição favorável, o ideal é que se a cirurgia ela for eletiva, que for uma cirurgia programada,
é que a cirurgia não seja realizada naquele momento. Então, adie o procedimento, melhore a condição clínica do paciente para depois ele fazer o procedimento cirúrgico. Só que às vezes tem algumas cirurgias que são cirurgias de urgência e de emergência. Esses tipos de cirurgia, o risco de infecção do paciente ele é maior, né? Porque tem que ser feito o procedimento com uma rapidez, uma agilidade maior. Às vezes pode haver alguma quebra na técnica asséptica durante a realização do procedimento. Porque teve que ser rápido. Porque teve que ser rápido de última hora. Então, o risco realmente que o paciente tem de infecção ela é maior. E aquelas cirurgias de grande porte, né? Que a gente fala, por exemplo, cirurgias cardíacas, né? Que são cirurgias onde o grau de invasibilidade ele é maior, né? Então, quanto maior a invasibilidade, maior é o risco que o paciente tem de infecção. E com relação aos bebês, recém-nascidos, crianças de uma forma geral, também um problema? Também é um problema, porque né, os neonatos, as crianças, elas não têm um sistema imunológico totalmente maduro, totalmente formado. Então, o sistema imunológico também já se encontra debilitado. Então, o risco de infecção também nesse grupo populacional, ele é alto. E aí, é por isso que é importante UTIs neonatais, lugar específico para o recém-nascido. Para o recém-nascido, exatamente. Isso é fundamental. E aí, com relação a leite materno ou introdução de um outro leite ainda com a criança no hospital, às vezes uma criança prematura, isso tudo tem a ver com infecção? Pode causar? Pode causar, né? Exatamente, né? Se houver alguma contaminação no leite, na hora da retirada, né? Isso pode levar à contaminação, sim, né? Um quadro de infecção. Então, da importância dos cuidados, né? As orientações na hora de fazer a retirada desse leite. Inclusive né? a mãe, higienização, né? a mãe, higienizar as mãos, né? Extremamente fundamental. Agora, a gente ouve muito falar que com relação aos jalecos. Então, assim, o médico, o enfermeiro sai com o jaleco, vai tomar um cafezinho na esquina, volta. Isso tem alguma coisa a ver? Não deve ser feito? Não interfere? Como é que é a sua posição com relação a isso? Olha só, o risco de infecção através da roupa, ele é mínimo. Ele pode acontecer sim, mas ele é mínimo. Então, essa proibição, ela tem muito também a questão, assim, da higiene, né? Aquele profissional que estava no bloco, que estava no hospital, sair com a roupa, ir lá no ambiente, né, lá nos restaurantes. Então, tem muito aquela questão, assim, de higiene, né? Isso não é legal. Agora, a gente deve levar em consideração o seguinte: às vezes você entra com o jaleco, hoje, na verdade, ele foi proibido, às vezes você entra com o jaleco lá no restaurante e você esquece de fazer o principal, que é higienizar as mãos. Lavar as mãos, né? E quando retorna também não lava. Também. Exatamente, quando retorna também, né, não lava. Então, eu acho assim, há um cuidado, eu acho que é muito assim, em relação mesmo, né, à higiene, mas a gente deve levar em consideração que o principal é aqui. Né? A transmissão de infecção através da roupa, ela ocupa um papel assim, secundário, ele é mínimo, né, em termos de ocorrência. E esse profissional também, quando chega em casa, ele deve ter esses mesmos cuidados? Ele pode estar levando para casa alguma bactéria, alguma coisa também? Pode. Daí a importância que eu acho, assim, o profissional que trabalha, né? Chegar em casa, tomar um banho, higienizar, né? Tudo direitinho. Às vezes tem criança em casa, né? Então, acho que esse é um cuidado fundamental, né? Agora, não tem descrito na literatura que a roupa que é utilizada, por exemplo, no bloco cirúrgico, a roupa que é utilizada no hospital, ela tem que ser lavada separada das outras. Às vezes a gente lava porque nós profissionais trabalhamos de branco. A gente lava pela questão, pra ficar branquinho. Pra ficar branquinho, né? Agora, pra gente encerrar, esse lavar as mãos é água e sabão ou tem que ter outra coisa, passar um álcool, tem uma outra coisa? Sim, água e sabão. Tá? É o suficiente, e a literatura coloca o seguinte: quando as suas mãos não estão visivelmente sujas, você pode fazer apenas a fricção do álcool a 70%. Né? Então, o álcool a 70%, ele é um antisséptico que tem uma efetividade muito boa quando as mãos não estão sujas. Na presença de sujidade, o álcool não tem efetividade nenhuma. Então, geralmente, quando a gente ensina na instituição o processo de higienização das mãos, a gente pede lavar com água e sabão, enxugar e, posteriormente, friccionar o álcool a 70%. Ok, então, Luciane, muito obrigada pela participação. Obrigada, parabéns pelo trabalho. Obrigada, um bom Viu dia. aí, né, gente? Mãos muito limpas, informação e acompanhamento médico. É a boa e velha prevenção. O Opinião Minas de hoje fica por aqui.
aqui, mas continua na internet, no youtube.com/Opinião Minas TV. Você revê esta e outras entrevistas. Não deixe também de curtir a nossa fanpage, mandar sugestões e concorrer a prêmios. Um ótimo dia para você. Tchau!